Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal, espero que estejam todos bem. Dessa vez eu vou abordar um tema que, na minha opinião, é muito importante e que a gente não encontra vídeos na internet falando em detalhes, tá? E falar em um pouco mais de detalhes e profundidade talvez leve você a mudar um pouco de opinião em relação a bicicletas dobráveis, certo? Então, estou aqui com uma bicicleta dobrável. Eu adquiri essa bicicleta há pouquíssimo tempo, estou com ela há mais ou menos uma semana. Comprei ela usada, tá? E por que eu peguei essa bike se eu já tenho uma bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta de estrada, vocês já viram. Tem vídeos aí no canal mostrando a bicicleta. Qual é a proposta da bicicleta dobrável? É um uso mais urbano, transporte de carga, cicloturismo e intermodalidade, ou seja, você sair da tua casa, pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um Uber, pegar um táxi, o que seja. As pessoas olham para a dobrável às vezes com um certo preconceito, achando que é uma bicicleta frágil. Ela não é, tá? Ela não é. Porém, ela é uma bicicleta que exige mais manutenção, mais atenção do usuário do que uma bicicleta de quadro fixo, tá? Por quê? Vamos começar pelo que ninguém mostra, tá bom? As dobradiças. Esse modelo tem uma dobradiça super simples, tá? Esse tipo de desgaste que vocês estão vendo aqui, todas vão ter, porque é justamente o ponto de contato que sustenta o quadro quando ele está fechado, tá? É esse ponto de contato aqui que ele fecha e pressiona, e aqui em cima onde vai se apoiar as duas pontas do quadro, e justamente porque existe sempre uma folguinha na dobradiça, essa folguinha acaba sendo compensada por esse contato aqui, e todas as bikes dobráveis que vocês forem ver acabam tendo uma falhazinha de pintura aqui, tá? Isso não é problema, principalmente porque essa bike tem um quadro de alumínio, e eu já vou falar sobre isso mais pra frente. Mas você tem que manter sempre com um pó de grafite aqui para poder evitar oxidação e rangidos, tá? Outra coisa super importante é você ajustar sempre a tensão da trava, tá? Porque se você não ajustar a tensão da trava, se você ficar rodando com a bike frouxa, além de rangidos, você vai ter um desgaste prematuro desse sistema. E se você tiver esse problema, cara, já era. A bike vai ter que ser soldada, ou você vai parar de usar a bicicleta simplesmente. Ela vai deixar de ser dobrável, né? Ou você vai ter que jogar ela no lixo, porque isso aqui é o coração da bicicleta. Tanto isso quanto ali na torre. Só que a torre você consegue trocar. Isso aqui você não consegue trocar, tá? Então cuidar disso aqui é essencial. Mais, inclusive, que do seu câmbio, tá? Então, vamos lá. Eu vou montar a bike, na verdade, que ela tá dobrada, para vocês verem o tempo que leva mais ou menos, tá? Então você começa aqui. Tá montado.
Muito bem, então eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês e deixar algumas coisas bem claras. Existem vários modelos de dobráveis no mercado, desde as mais baratinhas até as muito caras, tá? Então o que você vai ter que se atentar caso você queira comprar uma dobrável? Primeiro, a quantidade de dobras que essa bicicleta vai ter e o tipo de dobra que ela vai ter. Essa bike tem as dobras mais convencionais que existem. Dobra aqui na coluna de direção, tá? Dobra aqui no centro para trás. Além disso, ela tem a dobra dos pedais, tá? Não são todas que dobram os pedais. Lembrando que a manutenção de pedais dobráveis é um pouquinho mais complicada que a manutenção de pedais rígidos, tá? Então você tem que levar isso em consideração quando você for comprar essa bicicleta dobrável, se vale a pena você usar o pedal dobrável e pagar mais por conta disso, tá? Eu acho bastante útil, diminui a distância lateral da bicicleta consideravelmente, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Nós temos uma bike em quadro de alumínio, tá? Esse modelo em específico, ele não fabrica mais, essa marca não existe mais, a marca Avalon, tá? Mas ela foi produzida pela Durban, tá? E a Durban existe ainda. Então, se você acha o conceito bacana, você consegue comprar uma bike da Durban Zero aí, tá? Essa bicicleta não era barata, tá? Ela tava na faixa aí dos R$ 1.800 a R$ 2.500 na época. Então ela vinha com coisinhas assim diferenciadas. Por exemplo, cabeamento Jaguar, tá? Que é um cabeamento já um pouquinho mais top. Todas as travinhas são de alumínio, tá? Muito bem acabados, inclusive. O guidão é escamoteável e essa parte aqui é de alumínio. Essa aqui não, essa parte aqui é de ferro, de aço, né? Carbono, sei lá. Mas aqui é de alumínio. Já vinha com bagageirinho, né? O bagageirinho é de aço, porém os paralamas são de plástico, o que dá um bom alívio de peso, né? Outra coisa que me interessa muito, que isso é uma coisa que você tem que pensar muito quando você for comprar uma dobrável, tem gancheira removível, tá? Porque isso é importante. Quando você dá uma bicicleta e joga ela para ir viajar de avião, normalmente os caras tacam a sua bicicleta longe, tá? Eu não vou viajar de avião com essa bicicleta, então não tem esse problema. Porém, para quem está pensando em fazer isso, é bom levar em consideração que isso vai acontecer. Vão jogar a sua bicicleta longe e o câmbio provavelmente vai entortar. Então, ter uma gancheira removível pode salvar a sua bicicleta. Tem alguns modelos que não tem gancheira removível, e aí se amassar várias vezes ela vai quebrar uma hora, porque o material tem uma tolerância a ser dobrado e desdobrado, vai causar uma rachadura e você vai perder o quadro, tá? Então ter uma gancheira removível ou um protetor de quadro, existem modelos, por exemplo, da Blitz, que vem com protetor de quadro, protetor de câmbio na verdade, aqui para evitar que o câmbio entorte, né? É importante também, tá bom? Coisas que você dificilmente vai conseguir dar upgrade na sua bike e que pode ser um problema para você, enfim. Canote. O canote dessas bikes não é um canote padrão. Esse canote, por exemplo, é um 34, tá? Se você for comparar com o da Speed, eu acho que o da Speed é 24 alguma coisa. Enfim, ele é bem mais fino, tá? Então esses canotes de dobrável são bem mais grossos, e eles não existem no mercado para você trocar, tipo, quero botar um de alumínio. No caso aqui, esse aqui é de aço, tá? Ele tem um certo peso, bem considerável no peso geral da bike, tá? Então isso provavelmente é um fator que você deve considerar quando você for comprar a bicicleta, tá? Pegar um que tenha um canote de alumínio é uma boa ideia,
tá? Isso quer dizer que essa bike seja pesada demais? Não, ela não é pesada demais, mas ela também não é pesada de menos, tá? Então ela é para você poder levar, descer uma escada de metrô, ou enfim, mas de resto, esqueça, você não vai ficar carregando 13 quilos por aí, tá? Outra coisa que você deve atentar é o seguinte: existem tamanhos diferentes de roda, tá? Existem dobráveis que vão ter aro 16, por exemplo. Essa bike tem aro 20. Se você for pegar uma bike aro 16, você vai ter dificuldades em achar pneu, câmara, raios, enfim. Elas são menores, elas são mais práticas, são mais leves, porém tem essa questão da manutenção. A maioria das bikes no Brasil que você vai encontrar dobráveis são aro 20, então elas são compatíveis com todas as peças praticamente de BMX que você vai procurar, vai achar no mercado. Outra coisa importante que você tem que atentar é o tipo de caixa de direção, certo? É um tipo de caixa de direção que é mais complicado de você dar manutenção, porque você vai ter que ficar soltando a coluna de direção aqui em cima. Essa aqui no caso é uma headset, tá? Por ser a headset, ela dá menos manutenção. Você não precisa ficar apertando toda hora, porque ela não fica soltando o tempo inteiro, não fica frouxo. Então vale a pena você pegar uma bike com caixa headset. Essa aqui é uma headset over, tá? Então vale a pena você pegar uma desse tipo, até porque os garfos, apesar de ter compatibilidade com garfo de BMX, acaba que é meio complicadinho, você vai ter que pintar o garfo, enfim, tá? Outra coisa, câmbio. Você tem que definir qual vai ser o uso que você vai dar. Essa bike tem 6 velocidades, porque ela já não é nova, tá? Ela é ano 2014, então em 2014 o grupo Tourney tinha 6 velocidades. Vinha com o Mega Rangezinho, tá? Se eu não me engano é 28 dentes, é 1428, e com uma coroa de 52. Ela desenvolve uma velocidade de cruzeiro de 20 km por hora, tá? Então ela é uma bike bem ágilzinha, bem boa mesmo. Ela quase se assemelha a uma Speed, se você não pegar um vento contra, obviamente, né? Porque ela tem pouca aerodinâmica. Levando em consideração que é uma bike de 13 kg, ela é muito ágil, tá? Principalmente por causa do tamanho das rodas. Então você acelera e ela responde na hora. É bem diferente da Speed, que demora um pouquinho para ganhar velocidade, tá? Outra coisa que você tem que atentar é o seguinte: quando você dobra, normalmente existem pontos de contato. Quando eu peguei essa bike, ela veio com uma falha de pintura aqui e uma falha de pintura aqui, tá? Então, fazer esses protetores de quadro que eu fiz aqui de fita isolante, tá? É importante para que você não danifique o quadro, não tenha problema de oxidação, certo? Normalmente o peso, a diferença de peso entre uma bike de alumínio e uma bike de aço é de 2 kg, tá? De quadro de aço é de 2 kg. Então leve isso em consideração quando você for comprar, porque 2 kg é bastante, tá? Numa bicicletinha dessa aqui. Porém o preço é bem maior numa bike de quadro de alumínio. Então assim, se você não vai carregar muito, e não anda em beira de praia, não tem sentido você pegar uma bike com quadro de alumínio, tá? Porém, se você mora em beira de praia tipo eu e vai ter que carregar ela para cima e para baixo de uma forma mais constante, acaba valendo bastante a pena, tá? Agora eu vou desmontar ela e vou mostrar como é que você vai levar ela num shopping ou enfim. Assim, antes de eu desmontar, uma dica. Essa dica veio da Renata Falzoni e eu tenho usado e acho maravilhosa. Quando você for montar a tua bike, evite levantar isso aqui,
Mantenha ele o mais baixo possível e o banco na sua altura de pedalada normal com uma road, caso você tenha uma road. Ela se transforma numa mini road, tá? É óbvio que você não vai ter o guidão drop, é óbvio que, enfim. Mas fazendo dessa forma, você evita impacto na coluna e ela fica muito mais estável, muito mais confiável para você pegar a grande velocidade. Se você aumenta isso aqui, fica tudo meio bambo. Você aumenta também a alavanca entre a sua força aqui e essa solda, e normalmente isso acaba trincando aqui. Então se você andar com a bike com o guidão mais baixo, ela fica mais estável, fica mais segura, mais aerodinâmica e evita qualquer tipo de trinca ali embaixo. Tá bom? Muito bem, agora eu vou desmontar e vou mostrar como é que você vai levar ela num shopping, por exemplo. Tá? Primeira coisa, você vai vir aqui, vai dobrar os pedais, tá? Vai vir aqui, vai dobrar a coluna de direção, lembrando de posicionar aqui os manetes de freio para dentro. Isso tem que ficar meio frouxo, tá? Vai vir aqui, vai abaixar o seu guidão. Na verdade eu não vou baixar, porque eu vou levar a bicicleta. Então eu vou deixar a bicicleta com o cilindro alto, tá? Então deixa o cilindro alto se você for carregar ela por aí. Se você for andar num shopping, por exemplo. Levanta o descanso, coloca o pedal mais ou menos nessa posição, solta a trava, abriu o quadro, dobrou o quadro, beleza. Agora qual é o lance? Virou, não precisa carregar. Acabou aquele problema dos 13 quilos. Você simplesmente vai embora. E é assim que você resolve a questão de mobilidade com uma bike dobrável, certo? Vou mostrar agora alguns detalhes aqui em cima que são interessantes de vocês verem. Aqui é o interior da coluna de direção, tá? Esse sistema de trava, ele muda de bicicleta para bicicleta. Então é bom que você verifique qual é o seu sistema de trava e estude como você vai ajustar isso ao longo dos anos. Por que o ajuste é importante? Conforme você vai andando, a vibração vai comendo as laterais da dobradiça e vai criando folga. E você vai tirando a folga através desse parafuso, assim como aqui é a mesma coisa. Você vai tirando a folga através desse parafuso. Não é para deixar muito apertado, não é para deixar muito frouxo. Tem que ter um fechamento suave, mas não pode ficar frouxo de forma nenhuma. Tá? É mais ou menos como ajuste de caixa de direção ou de cubo, de roda com esfera, tá? Então aqui como é que você vai fazer a manutenção disso aqui? Só vai usar grafite em pó, tá? Nas dobradiças, porque graxa vai juntar sujeira, vai sujar na hora que você dobrar, você não vai querer isso. Então grafite em pó é uma boa para você. Quer dar manutenção aqui na caixa de direção? Simplesmente você vai soltar esse parafuso Allen aqui, tá? E ele vai soltar de cima da caixa, vai sair, você vai conseguir dar manutenção na caixa. Sinceramente eu não sei se essa caixa é uma caixa especial, então não tem como passar isso para vocês, porque eu nunca desmontei isso. Mas em breve eu vou desmontar, porque curiosidade minha, mas provavelmente é uma caixa padrão a headset aí, tá bom? Aqui vocês podem ver a ponta da espiga, tá? Aquela espiga escamoteável que eu falei para vocês, certo? E vocês podem compreender por que é bom andar com a espiga baixa, porque ela acaba
encostando aqui no fundo e dando mais rigidez a todo esse conjunto, tá? Então é bom que você ande com a espiga sempre baixa, o mais baixa possível, a não ser que você tenha 2 metros de altura, tá? Aqui dá para vocês verem como é que fica o guidãozinho montado com ela desmontada. E por que isso daqui tem que ficar frouxo, tá? Tem que ficar frouxo o suficiente para não ficar caindo, mas frouxo o suficiente para você poder dobrar, botar para baixo na hora de dobrar ela, para não ficar batendo em nada no quadro. Aqui, felizmente, existe o parafusinho aqui de ajuste do V-Brake que encosta aqui e evita que fique batendo aqui o guidão no garfo. Aqui vocês podem ver que a coluna de direção encosta no quadro exatamente onde eu tinha colocado aqueles protetores, tá? Então provavelmente a sua bike vai ter o mesmo problema e você vai ter que proteger o quadro de alguma forma, a não ser que você queira que tenha problemas de pintura na sua bike, que não é legal, certo? Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Eu paguei nessa bike 700 pratas. Eu dei muita sorte de achar essa bike nesse estado por esse preço. Então não considere que uma bike dobrável de 700 pratas vai estar em perfeitas condições como essa aqui estava. E essa aqui não estava em 100% de condições boas, ela estava ali 90%, estava muito boa para uma bike 2014, perdão. Porém, eu precisei fazer alguns ajustes sim nela. E se você não sabe fazer, como ajuste de câmbio, regulagens em geral, se você não tiver, por exemplo, um selim extra, também já separa uma grana para comprar um selim extra, porque, por exemplo, esse selim eu usava na minha outra bike e eu tive que trocar porque o selim que veio nela estava machucando meu períneo, tá? Então, considere isso na hora de você comprar, considere que você vai ter gastos a mais, caso você não saiba fazer as coisas em casa. Então, qual é o preço de uma bike dobrável de alumínio hoje? Uma bike boa de alumínio hoje, na faixa dos R$1.800, tá? Estamos em 2019, então na faixa dos 1.800 você consegue comprar uma bike boa, usada, de alumínio, em bom estado. Você vai gastar entre R$850 a R$1.200 de alumínio. O preço de uma bike dessa de aço, nova, em torno de R$1.200. Uma bike dessa boa, em aço, você vai gastar aí entre R$500 a R$700, tá bom? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. E bora pedalar, porque tá caro pra caramba a gasolina. E rapaz, ficar dependendo de Uber ou de metrô ou de táxi hoje não dá. É bom você ter um intermodal para fechar esses gaps, ir trabalhar, ir pro mercado, ter uma bikezinha para fazer os trampos do dia a dia. Valeu? É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.